Olá, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Simone, Regina, bem-vindas. Pode ir entrando, ficando à vontade. Hoje a gente vai ter uma live super especial com a Mônica. Vamos falar de inteligências humanas, inteligências e habilidades humanas. Boa noite, Irene, bem-vinda. Daqui a pouco a Mônica tá chegando. Oi, Mônica. Tá chegando, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Mani. Oi, Mônica. Oi, boa noite. Boa Cheguei. noite. Tudo bem? Tudo, Bem-vinda. Érica. Obrigada. Agora, Érica, agora eu não sou mais anfitriã. Tava com saudade até de fazer as lives. Antes eu que recebia, agora é a Érica, nossa anfitriã. Que bom. E Matar agora, saudade. e agora você é a convidada, né? Que chique. É. Ai, estou Ai, muito que feliz, gostoso. Mônica, de estar aqui fazendo agora, podendo receber você e falar com você, conversar. Estou super feliz. Ai, que bom. Eu também, Érica. Muito bom. Estou gostando muito das lives aí que você está fazendo, entrevistando aí o pessoal, conversando, cada conversa boa, está sendo muito bom. Boa noite a todos que Ai, estão aí. o pessoal está Mani tá aí já? entrando. Eu não vi. Tá, Mani tá? tá, a Mani já Ah, tá. oi, Mani. A Mani sempre presente. Conta firme. Oi, Graça. Saudade de você. A Graça já veio dançar com a gente aqui em Jaguariúna. Vou contar das nossas danças. Ai, que É, oi, legal. mãe. Então, hoje a gente vai falar sobre dança também, né? Que gostoso. Ah, Bom, então deixa eu aproveitar antes da gente começar. Para uhum. quem está chegando agora, então, só para falar, essas lives a gente está fazendo pelo CLASE, né? O CLASE é um instituto de transpessoal. Para quem não conhece a Transpessoal, a gente tem um e-book gratuito, é só baixar, lá, o link está na bio, é só clicar lá e baixar. E a gente vai ter uma nova turma começando agora em agosto, né, Mônica? Em Vinhedo, no Mosteiro de São Bento, vai ser um curso de Uhum. imersão. Que Vai ser vontade lindo, de lindo, lindo, participar, que deve ser lindo. uma É, delícia. vai, vai, lá promete. Nossa, muito gostoso. Então, para quem quiser, gente, é só ver o link na bio e se informar lá, tá? Uhum. E, Mônica, super empolgada aqui para falar então com você sobre inteligências e habilidades humanas. E você quer contar um pouquinho para a gente sobre a sua história com essas inteligências e habilidades humanas, Aham. sobre, enfim, tudo que você, na sua aula, né, o que que você dá trazer um pouquinho, né, do que você dá na sua Uhum. aula e como Tá funciona. certo, tá certo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Mônica S. Gomes, eu sou Master Coach, sou terapeuta transpessoal, coordeno a pós-graduação em Psicologia Transpessoal pelo CLASE e dou algumas aulas lá também. Dentre elas, tem essa aula da conexão das inteligências, que é onde a gente vai fazer um estudo sobre o que é inteligência humana, né? Da onde vem esse conceito. E só ainda antes de entrar praticamente no assunto, falar também que eu dou outras aulas, né, dentro do curso. Eu facilito também a aula de dança circular sagrada como instrumento meditativo. E fazemos também um trabalho de coach da transcendência, fazemos várias atividades
O curso é maravilhoso e essa turma de agosto está prometendo. Mas então, É assim, voltando para esse tema, né? Essa palavra inteligência, né? Que foi tão antes, durante muitos séculos, ela foi vista apenas de uma maneira. Inteligência é aquela habilidade racional, cognitiva que as pessoas têm. Então, todas as habilidades cognitivas, como memória, o raciocínio lógico, o pensamento linear, somente isso era considerado inteligência. Não tinha uma visão de que poderia existir outras inteligências. Então, as pessoas eram classificadas em inteligentes ou não inteligentes, de acordo com esse critério só, o que é muito injusto, né? Visto todas as habilidades humanas que nós temos, conforme nós vamos conversar aqui hoje. Tanto que existia aquele teste de QI. As pessoas, para saber se era inteligente ou não, faziam o teste de QI, que só media as habilidades cognitivas racionais, né? E a própria palavra inteligência, que vem do latim intelligere, que é uma junção de inter com legere. Inter vem de entre, e legere, escolha. Então, a capacidade da pessoa de fazer escolhas. Então, isso vai determinar a inteligência dela. Mas só que as escolhas dependem de N fatores, depende de várias habilidades que a pessoa tem, de vários interesses que ela tem, que ela vai fazer essas escolhas. Então, depois de toda essa longa jornada, olhando o ser humano apenas com esse olhar racional, né? Nós tivemos aí, lá pelos anos, a partir do começo do século passado, 1920, já começaram pesquisas onde aparece já esse termo inteligência emocional, inteligência social, se falava. Mas foi lá para os anos 80 mesmo que Howard Gardner trouxe para nós uma pesquisa maravilhosa onde ele mostrou que existiam inteligências múltiplas. Não só aquela inteligência racional, mas múltiplas inteligências. Então, foi ele que trouxe cientificamente, comprovadamente, na academia, pela primeira vez, esse conceito de que existe, por exemplo, uma inteligência intrapessoal, que é aquela que depois foi chamada de inteligência emocional, né? Intrapessoal e interpessoal. Então, intrapessoal é a minha capacidade de olhar para dentro de mim, reconhecer meus sentimentos, reconhecer minhas emoções, minhas habilidades, meu valor. Né? A interpessoal, a capacidade de eu enxergar no outro os valores dele, os sentimentos, as emoções, e saber lidar com esse relacionamento. Além dessas inteligências, ele elencou outras. Inteligência musical, que é aquela inteligência dos músicos, né? Das pessoas que conseguem assim cantar belamente, conseguem tocar instrumentos de forma muito fácil, muito natural. Aliás, por exemplo, aqui em casa nós temos um exemplo de inteligência musical. O meu Ah, marido, é? o Júnior, ele é assim, ele ouve uma música, ele já pega o violão e toca aquela música. Ele nunca foi para uma aula de música, ele nunca fez nenhum curso de música, mas ele pega o violão e toca qualquer coisa. Então, olha que Que sorte a bacana, hein? minha. Eu que adoro cantar, né? A Sim. sorte dele adora tocar. Então, ele tem uma inteligência musical, é algo nato e que ele foi desenvolvendo, claro. Além dessa inteligência musical, tem uma inteligência linguística, que é a habilidade das pessoas de lidar com as palavras, né? De escrever, de misturar as palavras, é a habilidade dos poetas, dos escritores, né? A habilidade de aprender outros idiomas também. Então, essa seria a inteligência linguística. Tem a inteligência corporal sinestésica, que é a inteligência do nosso corpo, de, por exemplo, ter uma coordenação motora adequada para determinadas atividades. A pessoa que tem aquela facilidade com o artesanato, que tem facilidade em montar as coisas. Meu sobrinho, você não acredita? Sabe aquele cubo mágico, aquele cubo todo colorido? Ah, Ele sim. pega aquilo, você não acredita, ele faz assim.
Em 2 segundos ele monta o cubo com as cores, tudo assim certinho. É um negócio que a gente fica assim, de boca aberta de ver. Menino de 10 anos, acho que 11, mas consegue fazer isso de forma assim super fácil. Essa inteligência também corporal diz respeito às nossas memórias que ficam gravadas no nosso corpo. Nosso corpo tem memória, que às vezes até pelo toque, né? Como existem técnicas hoje que vão desenvolvendo isso através do toque, vai despertando memórias. Então, tem uma inteligência fantástica aí também no nosso corpo, né? Fora essa, o que mais que falta? Inteligência espacial. Aquela pessoa que olha, por exemplo, para um quarto e já sabe distribuir de forma muito harmônica o armário, a cama, a penteadeira, a inteligência dos arquitetos, né, dos engenheiros, que tem a noção de espaço muito bem desenvolvida. Aquela pessoa também que anda nas cidades e lembra o caminho para ir em tal lugar, lembra, né? Vai uma vez em tal lugar, passa os anos, vai de novo e consegue chegar lá de novo. É Então incrível, né? é uma inteligência espacial que ela está demonstrando. Fora essa, qual outra? Linguística, eu falei da corporal, falei da intrapessoal, interpessoal, da inteligência sinestésica, a inteligência racional, que era a que até então era conhecida, e eram essas. Depois de uns 12 anos que ele publicou esse trabalho, que ele foi depois acrescentar mais uma inteligência, que ele, através dos estudos, ele percebeu, que é a inteligência naturalista, que é a habilidade das pessoas de reconhecer na natureza as flores, catalogar as flores, ver que essa flor é diferente dessa, olha só, essa tem essa propriedade. Tem pessoas que têm isso, né, muito desenvolvido. Meu outro sobrinho, hoje é dia dos sobrinhos, Felipe, que trabalha com os animais, né, engenheiro ambiental, então desenvolve essa relação muito próxima com a natureza e desenvolve uma inteligência própria para entender essa natureza, os ciclos, as peculiaridades das plantas, dos animais, que é algo tão rico, né? Tão maravilhoso. Então, Gardner colocou isso como a inteligência naturalista. E depois a inteligência existencial, que também foi chamada da inteligência espiritual. Né? Depois, mais para frente, com o trabalho já da Dana Zohar. Então, que é a inteligência que nos capacita às questões mais subjetivas da vida, né? Fazer aqueles questionamentos existenciais, né? A famosa frase, né? Quem sou eu? Quem somos nós? A que Sim. viemos? Qual o propósito dessa vida? Qual o propósito dessa mundo, dessa sociedade? Qual o sentido de tudo isso, né? Essa é a inteligência espiritual, que foi desenvolvida, como eu falei, né, Dona Zorra. É um trabalho fantástico também, onde ela leva até para as empresas, porque justamente quando a pessoa consegue desenvolver essas habilidades, esses questionamentos, encontrar respostas, nem que essas respostas se transformem. Por que elas se transformam, né? Lá nos meus 20 anos, e provavelmente você também, Érica, nós respondíamos a essa pergunta, quem sou eu, né? Qual o propósito da minha vida? Tinha uma resposta. Hoje, pode ter outra. Né? E Sim. é assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com a vida e vai dando novos sentidos para a nossa vida, para a nossa existência. Então, essa habilidade de lidar com essas questões subjetivas, isso diz respeito à inteligência espiritual. A nossa sensação de pertencimento também, saber que nós pertencemos a um sistema muito maior, né? Nós sentimos esse acolhimento, sentimos pertencente a um todo maior, essa conexão que a gente faz com um todo, que nós podemos, dentro de uma religião, dentro do processo religioso, chamar de Deus, desenvolver um relacionamento por essa linha. Mas, de qualquer forma, essa inteligência
espiritual, ela é independente de qualquer envolvimento religioso. A pessoa não É precisa isso que estar... eu ia falar, que as pessoas tendem a achar que né, essa inteligência espiritual, da espiritualidade, está relacionado só com a religião, né? Isso é muito Sim, comum. E aham, não, né? A gente não, pode não, estudar e desenvolver, enfim, práticas e conhecer mais sem ter um contato com algum tipo de religião, né? exatamente. É porque até pouco tempo atrás, somente as religiões tinham, vamos dizer, um livre acesso a essas questões, né? Só se questionava esses aspectos da vida através de uma religião. Justamente por essa falta de oportunidade das pessoas desenvolverem outras habilidades, né? Era tudo muito ligado ao racional, e o que não dizia respeito ao racional, religião. Então, então acabou que esses assuntos ligados à espiritualidade ficaram muito próprios da religião. Mas aí veio justamente nesse movimento, né, que foi surgindo dessas inteligências, de entender essas inteligências humanas a partir de um estudo científico, a partir de um estudo acadêmico, que também surgiu a oportunidade de entender a espiritualidade de uma forma mais ampla e de uma forma livre também, sem precisar estar ligado a alguma religião. Então, foi isso que foi, inclusive, ampliando. Entendeu-se, por exemplo, que eu não preciso exatamente estar ligado a essa religião, a nenhuma religião, ou justamente ter um Deus na minha vida para eu poder fazer todos esses questionamentos, para eu poder ter essa experiência de sentido, entendeu? Para eu poder me sentir pertencente. Uma outra questão muito importante da inteligência espiritual são os valores humanos. Quando eu começo a perceber que existem valores que são valores humanos, que toda a humanidade precisa, independente da nacionalidade, independente das escolhas pessoais, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer e tem direito a ser amado, a amar, todo mundo tem direito a ser respeitado na sua integridade, na sua essência, na sua singularidade. Então, são valores que passam a dar sentido à nossa vida. Entender que nós podemos pautar nossa vida, nós podemos pautar até mesmo o nosso trabalho nesses valores. E isso dá uma força muito grande para todos nós. E é por isso que eu A Mani está falo... até escrevendo, desculpa, a Mani está escrevendo aqui, essa é a grande virada, Deus não está fora de nós, né? Isso Exatamente. A né? religião, as religiões, de forma geral, elas têm essa visão de Deus, um Deus fora de nós, né? E assim que foi colocado durante toda a história da humanidade, até recentemente, com essa visão holística. Na verdade, já existiam os grandes místicos das escolas de mistério, das escolas de pesquisa da humanidade, que já tinham essa visão holística do ser humano, vendo o ser humano integrado com a natureza, integrado com essa divindade, e até indo mais, antes do patriarcado, né? Na época das religiões, das aldeias, das tribos matrifocais, onde as mulheres eram as sacerdotisas nessas aldeias, e elas tinham uma relação com a natureza, de enxergar o divino na natureza, e estabelecer essa relação, né, de respeito, do sagrado, né, de ter esse contato com o sagrado. Então, isso já é algo muito antigo da humanidade. Foi quebrado com a vinda do patriarcado, como até a gente já conversou lá na outra semana com a Juliana, né? Sim. Foi colocado toda essa ideia de um ser humano fragmentado, né? Onde Deus está fora, onde nós estamos fragmentados uns dos outros, onde existe uma superioridade em relação ao gênero, e todos esses conceitos foram introduzidos a partir daí, né? Mas de uns anos para cá, especialmente dos anos 60 para cá, que foi a época que a transpessoal começou a realmente a ter mais força e criar realmente o movimento transpessoal, foi quando começou a ter um resgate dessas tradições místicas da humanidade, começou a resgatar justamente esses conceitos holísticos
né, do ser humano, ver o ser humano de forma holística, de forma integrada com essa natureza, integrada com o todo, né? E a partir daí já começou a tomar um outro rumo, né? Mesmo dentro da academia. Tanto que surgiu, nessa década de 80, essas pesquisas ligadas à inteligência. Aí já foi algo bem para o lado científico mesmo, né? Acadêmico, dessa visão holística do ser humano. Então, E o objetivo... esses valores humanos, né, também, as virtudes que você estava falando, também ficava visto só no espaço da religião, né? Não tinha Sim, muito. Eu ainda vejo que isso, sim, as pessoas olham, ah, não, isso de. Mesmo da gente falar em relação às emoções, a amor ou a uma ética, vamos dizer assim, essas uhum, virtudes, elas também ficam, né? Sempre as pessoas deixam isso para a religião também, né? Então uhum. é importante que É, tenha esse estudo acadêmico para a gente ampliar, né? Para que esse olhar possa uhum, ampliar, para que as empresas tenham, uhum, né, esse tipo de exatamente. visão com os Uhum, funcionários, né? Para uhum. que né, É, nas escolas, enfim, nas é, universidades, né? na verdade, nós vivemos hoje num mundo fragmentado, né? Um mundo onde esses valores foram perdidos em função de toda a visão capitalista, toda a visão materialista do mundo, foi se perdendo esses valores, foram se perdendo essa ética. Então, existem vários movimentos que resgatam esses valores humanos, resgatam essa ética. A transpessoal é um desses movimentos, existem outros, né? Então, a gente está vivendo uma época de um resgate realmente muito grande. E isso só acontece a partir do autoconhecimento, que é do começo da inteligência emocional. Depois de Gardner, veio Daniel Goleman, que ficou mais famoso, né, ligado a inteligência emocional, veio mais através dele, e ele colocou que as primeiras habilidades emocionais seriam o autoconhecimento, o autocontrole das emoções, a automotivação, e depois as habilidades interpessoais, né, que seria justamente reconhecer essas emoções nos outros e saber lidar com os relacionamentos, né? Ter habilidades relacionais. Então, essas vieram a ser as inteligências emocionais. E a primeira delas é o autoconhecimento. Se a gente não olha para dentro de nós, né, nós vamos ficar na superficialidade da vida. Nós vamos dar continuidade a modelos que estão sendo reproduzidos de geração em geração, sem ter um Sim. questionamento. Olha a inteligência espiritual aí, né, fazendo a gente questionar. Mas por que eu tenho que ser assim? Onde está escrito que eu tenho que ser assim? Né? E, aliás, foi algo que aconteceu muito comigo, né? Porque na minha família, o meu pai, ele era muito racional, né? Ele tinha uma visão muito racional, ele pouco tinha contato com as suas emoções, não sabia lidar, né? Na verdade, como a gente comentou, isso é um conhecimento recente, né? Nós falamos em década de 80, meu pai nasceu em 34, então imagina naquela época, não tinha acesso a esses conhecimentos, né? Então, os nossos pais não tiveram acesso a nada disso, eles tiveram uma educação também muito, muito fragmentada, né? Muito com esse olhar racional, com esse olhar linear, esse pensamento linear, sem muitos questionamentos, apenas seguindo a marcha da família, né? Repetindo os padrões familiares. Assim foi com o pai dele, assim foi com ele. E ele dentro de casa também ele tinha essa visão assim muito racional e ele passou muito isso para a gente também. Nossa família até determinado tempo também seguia uma visão assim, sem questionar muitas coisas, sem muito contato com as emoções, era tudo muito mais frio, muito estranho até. Mas era justamente a falta dessas habilidades emocionais, a falta de olhar para dentro de si, de se conhecer, de se entender como pessoa, né, de questionar as coisas, né, habilidades de questionamento, qual o sentido de eu fazer isso, sendo que não é isso que eu quero, né?
Então, meu pai sempre me deixou assim uma ideia que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que trabalhar em algo, produzir algo. Meu pai vem do ramo da indústria e ele sempre quis ter um negócio próprio. Esse negócio de ter sociedade não dá certo, porque, olha as crenças, sociedade não dá certo, porque relacionamento humano é muito difícil, lidar com as pessoas é muito difícil. Então, você tem que produzir alguma coisa aqui e comercializar. Então, eu fui meio que nessa linha, sabe? Eu fui seguindo durante muitos anos da minha vida. Eu tive uma confecção, embora eu coloquei, né, o meu jeito, né? Eu vendia travesseiros aromáticos, vendia bonecas perfumadas, era algo assim, bem gostosinho, né? Bem, já mexia com as emoções. Eu estava querendo mexer naquele mundo, daquele universo, né, emocional, mas ainda não sabia como. Suas habilidades já estavam surgindo, né? Já Já estavam se demonstrando, né? Parecia. estavam, né? Mas não tinha ainda a coragem, né, de romper com aquilo. Mas espera lá, né? Onde está escrito que eu tenho que ser uma empresária, tenho que ser, comercializar produtos que eu venda? Por que eu não posso lidar com pessoas? Por que eu não posso? Eu fiquei 18 anos com essa confecção. Uau! É, foi com ela que eu sustentei minhas filhas, porque eu me separei quando elas eram ainda pequenas, né? Então, eu sustentei elas com essa confecção. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, foi tudo lindo, maravilhoso. Porém, chegou uma hora que eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a me questionar. E isso aconteceu foi justamente com as danças circulares. Aqui que eu gostaria de entrar com essas danças, porque eu vejo as danças circulares como uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, de desenvolvimento dessas habilidades emocionais, dessas habilidades espirituais das pessoas. Porque a dança, ela mexe com todo o nosso corpo, mexe com um monte de crenças. Ah lá, a Graça falou, que gostoso. Que a Graça já dançou na minha roda aqui de Jaguariúna. É gostoso mesmo. Eu também, saudades das aulas. Nossa, muito bom fazer dança circular. Eu uso as danças aqui para quem não conhece, para quem não é aluna aí do classe. Ana Paula, para quem não dançou com a gente lá nos cursos, a dança circular sagrada, ela tem uma característica que faz toda a diferença. Ela é uma dança que não é para ser espetáculo. Não é uma dança para eu dançar para os outros. É uma dança para a gente vivenciar com a gente. Então, é justamente esse aspecto dela que possibilita com que a gente olhe para dentro de nós e possa realmente entrar num processo de autoconhecimento, de contato com essas emoções, porque a dança, o corpo, mexer no corpo, olha só o conceito da inteligência corporal sinestésica, começa a atuar, essas outras inteligências começam a vir à tona, começam a brotar, sabe? A inteligência do próprio corpo, né? Fora que começa a criar novas conexões neurais, porque nós estamos acostumados a andar, né? A gente não costuma dançar muito, a gente anda, né? Um passo, outro passo. Um passo, outro passo. Normalmente é assim que a gente anda. Quando você está numa roda de dança circular, aí já começa. É um passo para cá, aí dois para trás, um para frente, dois para o lado, e vira para a direita, e vira para a esquerda. Então já começa uma série de movimentos que nós não estamos habituados. Então já tira a gente daquela zona de conforto, que é aquele andarzinho comum que a gente tem, já nos coloca com novos movimentos, movimentos sincronizados com a música. Olha a inteligência musical que começa a despertar o ritmo. E sabe o que eu lembro, que eu acho interessante, Mônica, que, como você falou, né, no começo a gente vai fazendo, e aí, nossa, vai para um lado para o outro, parece que dá, pelo menos em mim, assim, outras pessoas que eu perguntava, dá aquela sensação, não vai dar certo isso, não vai. E aí, de repente, quando a gente percebe, tá todo mundo fazendo, a coisa aconteceu. É impressionante isso. Eu lembro que ia falar, não, hoje não vai acontecer, não vai dar, vão tropeçar.
E aí, Ah, no final, tá todo mundo fazendo. É muito, é, nossa, muito porque olha intenso. só, ela une também aquele conceito do pertencimento. A gente não está sozinho. A gente dança em roda, de mãos dadas, um apoiando o Sim, outro, né? E a gente deixa claro que o mais importante ali não é acertar. Não é acertar ou errar, não é isso que está em questão. É a sua experiência com aqueles novos movimentos, com aquela sensação de pertencimento, você está ali de mãos dadas, um ajuda o outro, né? Então, tudo isso junto faz uma conexão diferente no nosso cérebro, desperta novas habilidades realmente, sabe? E acaba trazendo uma compreensão sobre a nossa vida, uma compreensão das memórias. E aí depois você tenta uma vez, você usa até o racional para, não, são 2 passos para cá, você vai usando aqui. Chega uma hora que você começa o corpo a dançar junto com os outros, acontece uma sinergia maravilhosa naquele grupo, e a dança acontece, como você falou, né? Acontece. Às vezes não tão certinho assim, né? Mas não tem problema. e você falou de memória, assim, a gente pode considerar que é uma prática ancestral, né? Tá em círculo, a dança, né? Uma prática E ancestral. Nós temos registros em cavernas tem aqueles desenhos de pessoas de mãos dadas, rodas, de pessoas dançando, aqueles movimentos assim, que supõe-se uma dança. Então, é ancestral isso. Está no inconsciente coletivo da humanidade. E eles dançavam com propósito. Olha a inteligência espiritual aí atuando. Eles dançavam para celebrar um nascimento, para celebrar uma colheita, para celebrar as estações do ano, né? Olha a celebração atuando, que é um outro fator que hoje, dentro da inteligência emocional, é provado cientificamente que a importância da gente celebrar as coisas boas da vida. Porque nós temos um olhar meio treinado por essa sociedade materialista, por essa sociedade capitalista, treinado a olhar para as falhas, essa sociedade, esses hábitos de crítica, de julgamento, que são as habilidades racionais que até então predominavam. Então, nós temos vícios emocionais mesmo, vícios emocionais de criticar, de julgar, de analisar. Então, nós precisamos treinar o nosso olhar para parar de olhar para aquilo que deu errado. Sabe, às vezes, durante o dia, aconteceram N coisas 10 coisas maravilhosas, sabe? Eu consegui cumprir minha agenda, eu consegui o resultado bacana com aquela negociação que eu precisava, eu consegui terminar um trabalho, eu me alimentei bem, eu meditei, eu fiz uma série de coisas, mas teve uma que não deu certo. Teve uma coisa que eu não consegui cumprir. É aquela que vai ficar atordoando a mente das pessoas, porque é um sim. foco, é um treino de focar, de colocar toda a atenção naquilo que não deu certo, naquilo que não saiu conforme a expectativa. E isso gera muita angústia, gera um não merecimento, porque você fica triste consigo mesmo, você deixa de celebrar as outras 10 que deram certo. Então, o celebrar é algo muito importante, é algo que está sendo resgatado, é algo que faz parte dessa conexão das inteligências, né, que eu coloco lá na aula. E os povos antigos celebravam as coisas dançando, né? Então, dançando para celebrar tudo, até mesmo a passagem, a partida dos entes queridos, né? A morte. Também a morte, eles dançavam a morte. Então, as danças, elas estão no nosso inconsciente coletivo. Então, é algo que, muito facilmente, se nós nos entregarmos, a gente vai colher muitos benefícios dela. Opa, saindo o foninho de ouvido aqui. Mas aí, eu estava falando que eu passei muitos anos sem ter contato com as minhas emoções, sem ter um autoconhecimento. Através das danças, eu comecei a olhar mais para dentro, e comecei a me conhecer melhor, comecei a mudar uma série de coisas. Foi aí que eu voltei a estudar, foi aí que eu entrei de cabeça na transpessoal, depois na serviço social, no coach, terapias comunitárias. Aí
Aí fui embora, né? Aí resgatou todo esse lado de estudar, de me conectar com as pessoas de uma outra forma, de me relacionar de outra forma, desenvolver mesmo essa habilidade relacional, desenvolver uma série de coisas. Então, a minha vida mudou. Então, olha, foram tantos anos que eu não tive contato, que eu não tive esse autoconhecimento, e eu tinha uma autoestima muito baixa, porque eu vivia justamente focada naquilo que deu errado, eu vivia insatisfeita comigo. Eu tinha uma sensação de... Eu parei, Caiu de novo. tá. Uma sensação assim de inadequação, que eu não me sentia bem com o meu corpo, eu não me sentia à vontade nos lugares, sabe? Eu não me sentia adequada. Eu tinha uma autocrítica muito grande de mim mesma. Me cobrava demais as coisas. E sofria muito. Sofria muito. Muitos problemas de relacionamento, enfim. Tudo porque gerado por uma falta de conhecimento, falta de autoconhecimento, falta de amor próprio. Quando a gente não se conhece, quando a gente não desenvolve essa espiritualidade, não entende que, na verdade, o amor é a nossa essência. O amor é a nossa essência. Quando a gente fala em amor próprio, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu me amar, mas o eu me amar significa eu descobrir o amor em mim, entender que eu sou feita de amor. E Às isso vezes as muda pessoas tudo. acham, quando fala eu me amar, as pessoas acham que vai ser egoísta, né? Um egoísmo, Uhum. né? Sim. E tem que partir primeiro da gente, né? Como você falou, esse autoconhecimento, se amar, se gostar, para aí sim poder, né? Uhum. Também compartilhar esse sentimento com outra pessoa, Sim. né? Com outras pessoas, no caso. Sim. Existe sim essa confusão, as pessoas confundem, pensam que esse amor próprio é egoísmo, mas não é de forma alguma. Nós só conseguimos reproduzir com o outro aquilo que nós conhecemos em nós mesmos. Se eu não tenho essa primeira experiência de amor comigo, dificilmente eu vou conseguir amar o outro. Então eu preciso conhecer esse amor que existe dentro de mim e me amar do jeito que eu sou, né? Com todas as limitações, mas com todas as qualidades. Preciso conhecer minhas qualidades. Então, a partir desse momento que eu consigo me entender, conhecer, gostar de mim do jeito que eu sou, saber usar todas as minhas qualidades, a partir daí eu consigo fazer isso também com o outro. Então, nós precisamos, isso é um princípio mesmo, estudado na psicologia, que a gente não consegue reconhecer no outro aquilo que a gente não tem em nós, não tem alguma experiência em nós. Nós precisamos ter essa experiência em nós. Ixi, tem coisa desmontando aqui, o negócio tá, Caindo aí. Opa! tá tudo caindo. Espero que Eu vou você não ficar esteja assim. caindo, Mônica. Não, é só o suporte mesmo, eu vou ficar segurando. Ficou emocionado aí. Mônica, É, é interessante que eu fiquei lembrando agora, né, das suas aulas, e eu lembro como foi é, impactante para mim a é. meditação, né? Uhum, Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que tivesse algo acadêmico, né, como prática de meditação. E eu lembro que uhum. isso era sempre, especialmente nas suas aulas, e na maioria a gente já iniciava com uma meditação, né? Sim, Então, uhum, eu acho isso fantástico, assim. Aí, qual a uhum, importância que você acha que tem a meditação, né, para os dias de hoje, uhum, para todas essas habilidades é, uhum, humanas, né, sim, emocionais, espirituais? uhum. Tem uma importância tremenda. Meditar, quando nós paramos um pouco, saímos um pouco daquele modo fazer. Dentro toda essa cultura que nós vivemos, como a gente já falou, né, capitalista, nós precisamos sempre fazer alguma coisa. Então, nós estamos treinados a estar fazendo o tempo todo, estar no ritmo alucinante de vida, né? E quando nós paramos um pouco para apenas ser,
nós entramos em contato com a nossa essência, que nós somos. Na verdade, a nossa essência, ela independe daquilo que fazemos. Nós somos, pura e simplesmente. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência, uma experiência humana, como já falou lá atrás Teilhard de Chardin, um grande teólogo, filósofo, e incrível como ele falava, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, não, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Tamanha a importância dessa dimensão espiritual no ser humano. E essa dimensão nós experimentamos quando nós paramos um pouco e saímos desse ritmo alucinante de vida. Senão a gente nem percebe, né? Então a meditação é muito importante porque ela nos coloca justamente no estado de calma e tranquilidade. Ai, caramba! Tá difícil aqui. Vou ficar O segurando celular mesmo. precisa fazer. O suporte precisa fazer uma meditação aí, que ele não está calmo. Ai, caramba! Então, nós precisamos entrar nesse estado de calma e tranquilidade para poder entrar em contato, ter um autoconhecimento, poder entrar em contato aqui com a nossa essência. E nós precisamos de treinar isso, porque tudo na vida se consegue a partir de treino. Tudo nós temos que treinar. Tudo aquilo que a gente quer desenvolver, a gente tem que treinar. Então, o treino da meditação precisa ser um treino, onde a gente vai se silenciar. E quando a gente silencia, nós conseguimos entrar em contato com essa dimensão do ser. Nós podemos, inclusive, nos abrir para os processos intuitivos, que são tão importantes, que é entrar em contato com a nossa sabedoria interna, que é entrar em contato com informações que às vezes nos chegam através dos processos de insight, de intuição, que também são desenvolvidos a partir dessa inteligência espiritual. Então faz toda a diferença na vida da gente. Eu até há pouco tempo atrás também não meditava, eu meditava assim esporadicamente. Mas faz 5 anos que eu decidi que eu ia meditar todos os dias. E todos os dias eu medito de manhã. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, tomo um banho e eu medito. E isso fez toda a diferença nesse meu trabalho de ir refinando cada vez mais esse autoconhecimento e direcionando a minha vida para as atividades que eu percebo que fazem sentido para mim. Hoje eu tenho um trabalho que faz todo sentido com o meu propósito de vida, que é justamente despertar nas pessoas essas habilidades, assim como eu descobri em mim, né? A partir de todo um trabalho de autoconhecimento, de expansão da consciência. Hoje eu tenho um prazer enorme em fazer isso, proporcionar isso para as pessoas. Eu fico muito feliz de ver os inúmeros depoimentos das pessoas que, através do curso da Transpessoal, conseguem maior e mudar completamente a vida, fazer uma transição de carreira, fazer uma transição de vida pessoal, melhorar seus relacionamentos. Então, são ganhos muito significativos e muito importantes, né, na vida de todas as pessoas. E a partir de uma maravilhoso prática mesmo. tão simples, né, que já muito antiga, várias civilizações já falavam das meditações, já ensinavam a meditar. E hoje nós podemos ter um autocontrole emocional, ter um autoconhecimento, tudo muito maior a partir da meditação. A Graça está dizendo assim, olha, que ela tem muita, como que ela falou? Olha, tem muito que aprender. Está perguntando se dá tempo. Dá tempo? Dá, com certeza, com certeza. Esses processos, assim, são muito rápidos. Quando essa mudança toca, vem de dentro, a gente acessa a nossa sabedoria interna, é tudo muito rápido a mudança. São insights que nós temos e quando faz sentido, quando aquilo entra em ressonância com a nossa verdade interior, a gente consegue fazer as mudanças que são precisas na nossa vida de forma muito rápida. As coisas, a gente vai entrando em sintonia, as sincronicidades da vida vão se manifestando, você vai encontrando a pessoa certa, vai encontrando o trabalho certo, vai encontrando as melhores respostas que você buscava quando você está nessa frequência de estar em contato consigo mesmo, estar em contato com a sua verdade.
e as coisas acontecem de forma inesperada. Então, tenha fé, Graça. Vão firme Ou nesse seja, processo, nunca é tarde para começar, né? de forma alguma, de forma alguma. Eu fui também começar a estudar, voltar a estudar, né? Porque na época que eu era jovem, mais jovem, né? Porque agora eu sou uma jovem senhora, vamos dizer. Eu já passei, eu estou com 55, né? Mas na época lá de faculdade, assim, eu prestei vestibular umas 3 vezes, não passei. E resolvi parar, fui fazer teatro, fui fazer outras coisas na época. E nessa época, eu fui voltar a estudar, fazer faculdade, tudo depois, com 45 anos. Então, quer dizer, não é tarde, 40, 45 anos foi quando eu voltei no processo de estudar. Poxa, né? E não vou parar também não, ainda tenho planos, muitos planos para frente. Ah, continua, por favor, hein? Mônica, Oi. eu queria aproveitar e perguntar para você se dá tempo, acho que dá, a gente tem um tempinho, para você contar essa história do seu nome. Eu vi que você mudou o seu nome, nas redes Sim. sociais, então, por que Aham, aconteceu alguma coisa? Tem a ver com esse processo todo que você está explicando? Por que foi isso? aham. Tem a ver com esse processo intuitivo. Foi algo assim que me veio muito forte através de uma intuição. Eu já há muitos anos, desde que eu criei as redes sociais, ou que tinha assim um nome assim mais a nível profissional, que eu uso Mônica Alvarez, que é um nome da minha família materna, porque meu nome é muito comprido, né? Mônica Alvarez da Silva Gomes. Para eu não usar o nome inteiro, eu usava só Alvarez. E também porque eu já vinha trabalhando com minha mãe, desenvolvendo esse trabalho, já estava na linha dela. Ela também usava esse nome, usa esse nome, né? Eu estava usando esse nome. Acontece que no começo desse ano, em fevereiro desse ano, dia 5 de fevereiro, o meu pai fez a partida dele. Ele foi-se embora desse mundo, fez a passagem. E esse processo de luto mexe com a gente, né? Com certeza, todos nós somos tocados, né? E nessas reflexões, nessas compreensões que eu fui tendo, foi chegando para mim a questão de não usar o nome dele, que Gomes é o nome da família dele. Me veio essa percepção uma vez, quando foi um outro dia, eu estava na minha meditação diária, me veio a minha avó, a mãe dele, minha avó paterna, minha avó Milica, e ela me veio com um sorriso tão doce, me veio o rosto dela e me veio assim na mesma hora. É por isso que eu falo, o processo de intuição vem assim com uma certeza muito grande, vem uma série de informações todas juntas. Eu vi o quanto eu tinha a ver com essa minha avó, o quanto essa minha avó, ela era uma mulher assim que gostava das coisas naturais, da alimentação natural, e eu sou vegetariana, vegana aí há quase 40 anos, né? Então, assim, ela era naturalista, ela gostava da natureza, gostava dos animais, ela era uma pessoa muito simples, muito sorridente. E eu comecei a perceber o quanto que eu tinha a ver com ela, o quanto que eu estava ligada a ela, só que eu não usava o nome do meu pai, né? Estava negando esse sobrenome da família dele. Então, quando eu tive esse insight, quando ela veio, me veio essa compreensão, eu falei, gente, eu preciso usar o nome do meu pai. Por que eu não estou usando o nome do meu pai? Né? E aí eu coloquei, para não colocar o nome inteiro, que ficaria muito grande, eu coloquei Mônica A.S. Gomes. Mudei. E é incrível a certeza que nós temos quando é um processo intuitivo, quando a gente acessa a nossa sabedoria. Porque outras questões eu fico pensando, eu raciocínio, eu penso, eu espero uma semana para tomar uma decisão, penso em todas as possibilidades, mas dessa vez não. Eu tive isso na mesma hora, eu levantei dali, já troquei tudo, eu tinha certeza absoluta, não tinha o que esperar. Então foi Que muito, lindo. foi assim, foi bem forte. Estou tranquila, estou feliz em relação a isso. Acho que eu segui minha intuição, fiz o certo, honrei meu pai, honrei minha avó materna, honrei esse lado da família que talvez eu não estivesse honrando. Assim, vamos dizer publicamente, né? No meu coração, sim, mas através do nome, do sobrenome, não. Então, Que então também é é isso. uma visão mais sistêmica, né? Essa questão Sim.
da família que você trouxe, né? Então, Sim. que Que tem a interessante, ver muito com a bonito. inteligência espiritual também, que nos coloca justamente em contato com esse pensamento sistêmico, de percebermos como tudo na vida está interconectado, tudo existe um processo de interdependência entre todos os fenômenos, entre todos os aspectos, existe essa interdependência. Também é um outro atributo da inteligência espiritual. Então, é tão rico, né, esse assunto das inteligências, são tantas habilidades que nós podemos desenvolver a partir dessas, de começar a remexer nessas inteligências, começar a entender esse processo. E mais do que entender, e mais do que compreender, mais do que um processo cognitivo, é fazer a conexão entre elas. Ou seja, poder usar isso, poder aplicar isso na prática. Por isso que na minha aula, dentro do curso transpessoal, o nome da aula é Conexão das Inteligências. Eu proponho uma conexão, que a gente possa realmente conectar tudo isso, colocar isso em prática realmente, né? Usar elas de forma interconectada como são, na verdade. Nós só estudamos assim de forma separada para poder entendermos, né? Isso é uma forma didática da gente entender. Mas na vida real, na vida prática, é tudo junto e misturado, né? As coisas acontecem e a gente tem que dar respostas adequadas às situações. E é nessa hora que nós vamos usar todo esse conhecimento, usar a experiência, saber nos Só tudo perdoar isso, também, né? só tudo isso. Ai, Mas é muito essa bom, aula é é muito realmente bom. Essa aula é realmente maravilhosa, né? Eu tive a chance de ter aula com você, todas as aulas, mas Uhum, sempre gostei muito, né, das aulas com você, sempre tive uma grande afinidade, você sabe, né? Gosto muito. uhum, Você realmente vive, né, o que você fala, então é maravilhoso. E uhum, que bacana, né, que as pessoas podem ter a chance de entrar em contato com esse conhecimento. Pena que não tem nas uhum. escolas, né? Mas é. É. Por enquanto, por enquanto. Tem muitas escolas que têm. Inclusive, quem foi que trouxe para gente? Não sei se foi a Luciana, acho que foi a Luciana, lá da turma de Cotia, que ela falou, e a Raquel Pereira também, que é nossa professora na parte de educação e pedagogia, que inclusive ano que vem está saindo com o curso, está lançando o curso de educação transpessoal, um curso maravilhoso, que faz parte da grade curricular ter exatamente, eu não lembro, eles falam em outro nome, não é exatamente inteligência emocional, mas acho que inteligência socioemocional, que inclusive é um termo que Augusto Cury usa muito, né, inteligência socioemocional, que é a mesma coisa da inteligência emocional junto com a inteligência espiritual. Ele chama de inteligência socioemocional. E Augusto Cury tem realmente um trabalho muito ligado à educação, às escolas, e é muito importante, porque é o caminho do futuro, né? Nós precisamos trabalhar as crianças, as mães precisam, as mulheres precisam desenvolver tudo isso, porque são as mães que educam, né, as crianças. Sim. Então, precisam sim desenvolver isso para poder ter muito mais acertos, né? Muito, ter uma educação muito mais assertiva com as crianças, para as crianças possam se desenvolver plenamente todas as suas habilidades, todas as suas inteligências desde cedo, né? Nós temos já muitas Sim. escolas, só que são mais escolas particulares, que usam inclusive esse método do Augusto Cury, alguns outros métodos, mas na rede pública é algo que nós precisamos, inclusive, nos formar, nos capacitar, todos nós, e a Transpessoal vem dar essa capacitação para os professores, para que eles possam realmente poder compartilhar esse conhecimento nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, que é onde realmente vai atingir uma população muito maior, né? Vai ter uma abrangência muito maior desse trabalho. Sim, com certeza. Então, essa aula maravilhosa sua, as pessoas podem ter quando fizerem o curso de transpessoal, né? Já vou aproveitar aqui para falar que tem uma nova turma começando agora em agosto, né? A gente Sim, falou no dia começo, vai 8. ser em Vinhedo, um curso de Uhum. imersão, que vai ter essa aula maravilhosa da Mônica e outras aulas E muitas maravilhosas. outras.
Sim. E Esse para curso de quem não conhece transpessoal, ainda, pode falar, ele Mônica. tem, esse curso de transpessoal, ele é muito rico, nós temos 23 professores, né? Então, cada um trazendo a sua Maravilha. experiência, cada um trazendo a sua área de atuação dentro dos saberes humanos, né? E todos, assim, trazendo com o pano de fundo a transpessoal. Então, tem diversas formas de aplicar transpessoal. Então, é um curso muito rico, convido a quem não conhece, baixar o e-book que nós temos no na nossa bio, e entrar em contato com a gente para conversar mais, saber mais informações, que já já estamos começando outra turma. Temos vários cursos. Em agosto começa o curso da transpessoal e em setembro começa um curso mais direcionado já para os terapeutas que querem aprofundar em terapia psiônica. Um curso único também. É muito novo isso. Né? Quem vai dar é uma das nossas professoras, vai ser a primeira turma do classe. Um curso maravilhoso. Também fica o convite aí para vocês conhecerem um pouco mais. Que E maravilha. e desenvolver toda essa inteligência que todos nós possuímos, mas só que nós precisamos, através da nossa iniciativa, da nossa decisão pessoal, desenvolver. Claro que nós precisamos ter oportunidades, mas hoje tem muitas oportunidades por aí. Então, o fator que fica decisivo nessa história é a decisão pessoal. Eu decidi, através da minha autorresponsabilidade, eu decidi desenvolver. Nós podemos, nós só precisamos decidir. Na hora que a gente decidir desenvolver, a gente desenvolve e consegue alcançar sonhos e objetivos maravilhosos. Então, arregaçar as mangas mesmo e trabalhar. Treinar, Trabalhar, treinar, muito bom. treinar. Muito bom, Mônica. Infelizmente a gente já está acabando. Podia ficar aqui com você Verdade. até meia-noite, porque é maravilhoso o Mas aí assunto, eu não ia mas aguentar a ficar gente tem sentado. que, Aí nós íamos ter que né, levantar, dançar um pouco, dançar. cantar, integrar todas as inteligências, Isso é fazer uma ótimo também, integração grande. mas isso é no curso, né? Quem for no curso vai ter Uhum. tudo isso, então. Então, Mônica, obrigada por esse encontro maravilhoso. É sempre um prazer estar com você, adoro. Estou muito feliz pela oportunidade. Obrigada. E é isso, Gratidão. então. Obrigada, Érica. Eu que agradeço ter sua companhia aqui com a gente, seu doce sorriso maravilhoso. Aprendo muito com você também, seus stories maravilhosos. Adorei aquele story seu dançando no ritmo da máquina de lavar roupa. Gente, olha a criatividade dessa pessoa. Olha a inteligência espiritual se manifestando. E aí foi engraçado que ontem a minha impressora, né, começou a imprimir um papel e ela ia imprimindo assim. Eu falei, olha, vou tentar fazer uma dança aqui no ritmo da impressora, plagiando a Érica. Que maravilha. Ai, Depois me manda o vídeo, quero ver essa dança. tá bom, então gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui, Obrigada. tiveram a sua presença, gratidão, Érica, também, pela sua presença com a gente, e até a próxima semana, a próxima live aí do Classe, né? Até a Um grande próxima. Obrigada beijo, a todos. a todos. Tchau. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, Mani, beijo. Beijo, Mônica. Beijo.